Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula do dia 9 de outubro, dando continuidade ao conteúdo da América Anglo-Saxônica. Lembrando a vocês que a América Anglo-Saxônica é formada apenas pelos Estados Unidos e Canadá. Nós vamos terminar o conteúdo relacionado aos Estados Unidos e, em seguida, nós vamos continuar com o Canadá, terminando assim o capítulo e o módulo 3. Aí, após o feriado, nós vamos já iniciar com o módulo 4. O módulo 3 é a matéria do simulado. Na página, como você pode ver aqui, 412, eu parei em serviço, comércio e serviços. O setor de comércio e serviço representa a principal atividade econômica dos Estados Unidos, onde estão localizadas algumas das mais importantes regiões e polos financeiros, né? Cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia e várias outras movimentam mais dinheiro do que muitos países e possuem bolsa de valores e que influencia o mundo todo, abrigam vários bancos, né, de vários países, seguradoras, instituições financeiras, e um dos mais importantes que nós vamos ver aqui é o Distrito Financeiro de Wall Street, em Nova York, que merece destaque, pois é considerado o mais importante no mundo. Então, depois você faz uma leitura bem minuciosa para você ver isso aí, que é realmente importante. Continuando, nós temos agora sobre a hegemonia dos Estados Unidos. Inicialmente, o que é hegemonia? A hegemonia simplesmente é a supremacia, o predomínio. E a gente vai ver que o elevado nível de desenvolvimento econômico conquistado pelos Estados Unidos fez dele uma das potências mais ricas e poderosas do mundo. E, na atualidade, não é só os Estados Unidos, nós vamos ver Estados Unidos, União Europeia e Japão, que respondem por aproximadamente 53% do PIB mundial. E somente os Estados Unidos, nós vamos ver que gera cerca de 25% de toda a riqueza do planeta. Quando se fala em supremacia, em hegemonia, nós vamos ver que os Estados Unidos, a hegemonia econômica, política, militar dos Estados Unidos, ela foi firmada, consolidada após a Segunda Guerra Mundial, principalmente porque o país saiu praticamente ileso da Segunda Guerra Mundial e com a economia bem fortalecida. Nós vamos ver que por os Estados Unidos ter saído de uma forma fortalecida e forte, ele começou a financiar a reconstrução dos países enfraquecidos pela Segunda Guerra Mundial. E entre vários programas está o Plano Marshall. Esse Plano Marshall ajuda a Europa Ocidental através dos Estados Unidos. E nós vamos ver que essa ajuda, ela é uma ajuda por parte de interesses, né? Igual nós vamos observar aqui, o autor coloca que por trás da intenção diplomática de ajuda internacional, existia também o interesse de criar uma dependência econômica dos outros países em relação aos Estados Unidos. E essa dependência, o objetivo principal, era impulsionar o crescimento da economia dos Estados Unidos. Tanto é que nós temos aqui um gráfico que mostra a evolução do produto interno bruto, ou seja, o PIB dos Estados Unidos entre 1960 a 2016. Então, ele mostra o crescimento da economia dos Estados Unidos a partir da segunda metade do século XX até aí o século XXI, né? Que vem até 2016. E você observa que no início do século XX aqui é realmente uma evolução na economia dos Estados Unidos, é o que a gente passa a observar. E nós vamos observar também que a partir do século XX, os Estados Unidos continuam com seu poderio, com sua hegemonia. Tanto é que
Hoje, o país controla os principais fluxos internacionais de mercadorias e serviços. Nós temos a grande influência dos Estados Unidos, pode ser observada principalmente em relação a instituições internacionais como o FMI e a ONU. E nesse gráfico aqui ao lado, podemos perceber o quanto representa o PIB dos Estados Unidos em relação aos demais países do mundo. Os países do mundo, 75% do PIB aqui. E só os Estados Unidos, 25% do PIB relacionado às riquezas dos Estados Unidos. Nós vamos ver que atualmente, no cenário econômico internacional, os Estados Unidos perdeu um pouco de espaço diante do crescimento da China, mas isso aconteceu também por causa da crise econômica, né, com a crise global em 2008, que afetou o mundo inteiro aí. Apesar dessa crise, nós vamos ver que a supremacia dos Estados Unidos continua, principalmente por causa de as suas multinacionais, né? Primeiramente, o que são multinacionais? Multinacionais são empresas que têm uma sede em um país, enquanto muitas das suas fábricas e filiais estão localizadas em outro país. E nós vamos ver que diversas empresas mantêm a sede e os centros de marketing em cidades dos Estados Unidos, mas as suas fábricas, elas estão em outros países. Por quê? Porque em outros países nós vamos ver que tem mão de obra bem mais barata, que a legislação trabalhista, ou seja, as leis em relação ao trabalho são mais brandas, a lei ambiental também é menos rígida, então ele vai, explora a mão de obra, porque a lei trabalhista não é tão rígida, deixa a poluição lá, porque a lei ambiental também não é tão rígida, né? E o que vai depois para o país de volta é quando as mercadorias são vendidas, produzidas e vendidas nesse país, vai para a sua matriz ou para a sua sede a grande parte dos lucros, né? Então, nós temos um exemplo das multinacionais, e o autor coloca aqui para vocês, o exemplo é a Nike. É uma empresa com sede em Portland, nos Estados Unidos, mas presta bem atenção, não possui uma única fábrica nos Estados Unidos. Ela fica na maior parte, na maioria dos países na Ásia. Por quê? Porque ela está explorando a mão de obra barata, está deixando lá a poluição e ficando só com os lucros da empresa, né? E o que a gente observa também, que infelizmente está espalhando pelo mundo, é o estilo de vida americano, né? E esse estilo de vida, muitas vezes, ele é baseado no consumismo. Então, baseado no consumismo e na atuação de grandes empresas multinacionais como Coca-Cola, né, a rede de McDonald's. Então, tudo isso aqui a gente vai ver que hoje encontra presente em vários lugares do mundo. E uma das coisas é que milhões de pessoas são influenciadas, né, ao estilo de vida americano, e isso já transformou-se quase que num modelo a ser seguido, principalmente aí pelos jovens, né? Agora, dando continuidade ao contexto da América Latina, a gente já estudou, agora a América anglo-saxônica, porque a América Latina e a América anglo-saxônica são questões deste capítulo, tá? Então, nós vamos continuar agora, dando continuidade à América anglo-saxônica, falando sobre o Canadá, porque nós vimos que a América anglo-saxônica, mais uma vez, para não trocar, é composta apenas pelo Canadá e pelos Estados Unidos. O Canadá. Então, nós vamos ter aí algumas as características, alguns aspectos gerais do Canadá. O Canadá é atualmente uma federação composta de 10 províncias e 3 territórios.
E o que a gente mais vai chamar atenção aí é que o país tornou-se independente em 1867, mas ficou vinculado à Inglaterra até 1982. E no território, o território do Canadá, ele é grande. Por quê? Porque apenas a Rússia é maior do que o Canadá. Então, os países do globo, os maiores em primeiro lugar, Rússia, segundo lugar, Canadá, terceiro, a China, e quarto lugar, os Estados Unidos, e quinto, o Brasil. Então, apesar do Canadá ocupar a segunda posição do tamanho territorial, nós vamos ver que a sua população é pequena em relação ao seu território, e o que caracteriza baixa densidade demográfica. Segundo o autor, ele colocou que em 2017 a população era de 36 milhões de habitantes. Para uma região tão grande, é muito pouco. Então, a gente observa aqui, falando da população, da densidade demográfica, o autor coloca: aqui está o Canadá e aqui os Estados Unidos. Aqui nessa parte bem clarinha, tem menos de 3 habitantes por quilômetro quadrado. No alaranjado claro, 3 habitantes por quilômetro quadrado. Nesse mais escuro aqui, 5 habitantes por quilômetro quadrado. E aqui, bem na divisa com os Estados Unidos, nessa região bem aqui ao sul do Canadá, nós temos 25 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, a população, a gente observa que ela concentra aqui. Então, a população canadense concentra mais ao sul, próximo aqui à fronteira com os Estados Unidos, onde o clima é ameno, né? E a gente sabe que aqui, acima do Círculo Polar Ártico, é muito complicado, né? Por quê? Porque nós vamos ver que nessa parte aqui, boa parte desse território do Canadá está localizado aqui, próximo ao Círculo Polar Ártico, e onde as condições climáticas são rigorosas, principalmente no inverno, e dificulta a ocupação humana aí, e principalmente as atividades agrícolas, né? Atividade da pecuária, porque é uma região muito, mas muito fria. O autor coloca para nós, sobre a população canadense, ele coloca o seguinte, ele fala que ela é resultado da colonização feita por franceses e ingleses a partir do século XVI. E o que a gente vai observar que tem também uma minoria indígena. A maioria da população fala inglês, né? O idioma principal. Mas na província de Quebec, né, que foi colonizado pela França, então a primeira língua, né, o primeiro idioma é o francês, mas fala-se também o inglês. Mas por ter sido colonizado pelos franceses, em Quebec, o idioma primeiro oficial, a primeira língua é o francês. O Canadá apresenta taxa de natalidade muito baixa. Olha o que o autor coloca aqui para vocês. O Canadá apresenta taxa de natalidade baixa e chegou a enfrentar dificuldades pela pouca disponibilidade de mão de obra. Por isso, o governo canadense estimula a imigração de trabalhadores qualificados de outros países, facilitando o processo de aquisição de cidadania aos imigrantes. Ou seja, por não ter praticamente trabalhadores, o governo ele auxilia, facilita aquele trabalhador qualificado, ou seja, aquele que já fez uma faculdade, né, e que demonstra ter várias habilidades, ele tem facilidade em adquirir não só um trabalho no Canadá, mas a cidadania. Ele vai ficar lá como um imigrante legal e não ilegal, né? Agora, quando a gente falou que tem uma minoria indígenas que são considerados aborígenes, o autor coloca os povos aborígenes do Canadá. Então, pela Constituição canadense, aborígenes
são descendentes dos povos que viviam na região antes da chegada dos colonizadores. Então, a gente vê que os povos que viviam lá antes de chegar os franceses, antes de chegar os ingleses, eles eram os índios, né? Considerados os nativos da região. Esses povos que a gente vai ver, os mais numerosos deles são os inuits. E os inuits, eles vivem basicamente com a sua vida na região mais fria. Então, eles são adaptados ao clima rigoroso, frio mesmo. E a base da sua subsistência, né, sua alimentação, é a pesca, a caça, a criação de animais, já que plantar, né, o potencial agrícola do solo é bastante reduzido, porque é uma região que constantemente está com temperaturas muito baixas. E esses inuits são o que nós chamamos dos esquimós. Aqui o autor coloca duas fotos, né, para vocês observarem. E ainda falando sobre o Canadá, nós temos a economia do Canadá. Então, a economia canadense, ela é bem desenvolvida e traz uma qualidade de vida muito grande, porque traz o IDH, um dos maiores do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Aqui você vê a expectativa de vida, pela qualidade de vida, as pessoas têm uma média de vida muito alta, 82,2, ou seja, pessoas vivem em média 82 anos de idade. Renda per capita também bastante elevada, o IDH próximo a 1, e a gente sabe que 1 é o máximo, né? Quando a gente está na tabela de índice de desenvolvimento humano, e no ranking mundial, igual aos Estados Unidos, você está na 10ª posição. Nós vamos ver que o país Canadá, ele se destaca pelo alto nível de desenvolvimento das suas indústrias. Suas indústrias são indústrias bastante modernas, é a indústria de eletrônica, telecomunicação, petroquímica, farmacêutica. Essas indústrias ajudam a impulsionar o crescimento econômico do Canadá. Dentro do setor de agropecuário, que é a agricultura e a pecuária, nós vamos ver que a parcela de contribuição ao PIB é muito pequena, porque é só 2%. Mas, apesar de ser só 2%, vai destacar o setor agropecuário pela modernização e pela alta produtividade. Ou seja, a agricultura e a pecuária conta-se com muito maquinário, né, com muita tecnologia, e isso traz uma produtividade elevada. No setor de comércio e serviços, responde pela maior parte do PIB. E esse setor de comércio e serviço, ele fica ao redor das grandes cidades, principalmente das cidades que destacam como centro financeiro e econômico. Toronto é um dos exemplos, Vancouver, Montreal. Então, nós vamos ver que o Canadá, ele tem, sim, uma qualidade de vida muito boa, ele tem o extrativismo também, e o que a gente vai observar dentro do extrativismo, nós temos o extrativismo mineral, que envolve principalmente a exploração de recursos em grande escala, feito por grandes empresas, né, petrolíferas e de mineração. Então, uma das coisas que nós vamos observar que é bastante explorado no Canadá também é a floresta. Por quê? Porque o Canadá, grande área do país é coberta por floresta, e isso desenvolve a indústria madeireira. Apesar da extração vegetal é controlada por leis ambientais, no entanto, em algumas regiões o desmatamento é excessivo e prejudica aí a biodiversidade. Em relação às trocas comerciais com os Estados Unidos, nós vamos ver que o Canadá ele tem muita troca com os Estados Unidos, principalmente de produtos, né, industrializados, e o que a gente observa aqui é que o Canadá é um dos países exportadores de produtos alimentícios no mundo. Ele é um grande exportador. A gente observa também que ele exporta minérios, como níquel, urânio, zinco, gás natural, petróleo. Só que o petróleo
uma parte do petróleo do Canadá, ele traz e envolve casos ambientalistas, né? Casos com os ambientalistas. Por quê? Então, vamos ver aqui, ó. Uma grande parte do petróleo, ele vem das areias betuminosas, né? E isso traz problema. Você vai falar, mas por quê? Veja bem, você depois vai ler esse texto com atenção, mas o que a gente observa aqui atualmente a exploração de petróleo envolve um dos casos ambientais que a gente vai ver que tem muita controvérsia. Por quê? Porque as camadas de areia betuminosa são grandes depósitos de betume, que é uma espécie de petróleo cru, que apresenta sobre a forma semissólida, ou seja, não é aquele petróleo viscoso, meio líquido, não, ele é mais duro, consistente. E esse tipo de petróleo, nós vamos ver que ele fica mais encontrado nas rochas. E aí o autor coloca que para extrair, olha só o problema, para extrair o petróleo que se encontra preso às rochas formadas por areia e argila, é necessário remover gigantescas porções de solo e para poder amolecer o betume, que é o petróleo, são necessários, são gastos grandes quantidades de água. E isso é o que traz o grande problema, porque traz a consequência negativa de, primeiro, tem que desmatar. Depois, vão tirar esses grandes pedaços de rochas, né? Tirou essa rocha, vai ter que lavar. E a água é que é usada para amolecer. E essa água, depois que ela é suja, ela fica contaminada, ela desce para a bacia de rios, né? E com isso vai perdendo aí a vida, a biodiversidade, e temos também lagoas que vai acabando sendo contaminadas. Então, por isso que é um grande problema do ponto de vista do meio ambiente, né? A guerra entre os empresários e os ambientalistas, que lutam por causa da poluição na natureza. O item seguinte, finalizando o nosso capítulo, é sobre os blocos econômicos da América Anglo-Saxônica. O principal bloco econômico que nós vamos ver, que o Canadá e os Estados Unidos faz parte, é o NAFTA. O NAFTA é Acordo Norte-Americano de Livre Comércio. Só que o NAFTA, ele também tem, como ele é norte-americano, ele também tem a participação do México. Então, os países membros do NAFTA é Estados Unidos, Canadá e o México. O NAFTA, o qual Estados Unidos e Canadá faz parte, ele entrou em vigor em 1994 e prevê a circulação de mercadorias, né? Entre os países que são membros. E nós vamos ver também a ausência de barreiras alfandegárias. Se você analisar esse mapa aqui, os Estados Unidos e os principais fluxos comerciais com o mundo, nós vamos observar o seguinte. É possível, quando a gente olha aqui, notar que as suas exportações, né, dos Estados Unidos para o Canadá e para o México aproxima-se da exportação da Europa. Como assim? Se você olhar aqui, ó, exportação, são esses risquinhos aqui de verde. Importação, são os risquinhos de vermelho. Analisando aqui no NAFTA, os Estados Unidos, ele exporta e importa tanto do Canadá como do México, e em grande quantidade. Mas ele também exporta e importa em grande quantidade da União Europeia. Já da China, ele exporta pouco para a China e importa muito. Olha só, você observa a largura aqui das setas que estão mostrando a importação e a exportação. Já para o Japão, tanto importação e exportação dos Estados Unidos é pequena. A gente observa, então, que é grande a exportação e importação dos Estados Unidos para Canadá, México e União Europeia.
Agora, o que a gente vai observar também é que aqui nessa região de fronteira do Canadá com os Estados Unidos, passaram a instalar, principalmente aqui, empresas no território, mas quando a gente fala em relação ao México, é diferente, porque Estados Unidos e Canadá, os dois são duas potências de qualidade de vida muito boa, né, IDH altíssimo, mas com o México é diferente. Quem leva vantagem aqui no NAFTA é os Estados Unidos. Por quê? Porque várias empresas dos Estados Unidos também passaram a se instalar aqui no México, no território mexicano. E essas empresas são chamadas maquiladoras. As maquiladoras são responsáveis pela montagem de produtos como rádio, televisores, automóveis, dentro do território mexicano. E são depois comercializadas aqui nos Estados Unidos. Então, veja bem, Estados Unidos explora aqui mão de obra barata, leis trabalhistas não rígidas, leis ambientalistas não rígidas, tanto é que as fábricas maquiladoras estão aqui, e aqui o produto já vem prontinho, né? Então, quem leva vantagem aí acaba sendo os Estados Unidos. Terminamos, né, esse bloco. O módulo 3, nós vamos estudar para o simulado, tá ok? Lembrando lá da América do Norte, América Central, América do Sul. Lembra que o México faz parte da América Latina e da América do Norte. O México não faz parte da América anglo-saxônica. Terminamos de estudar. Primeiramente, nós estudamos a América Latina, né? Agora terminamos a América anglo-saxônica. Bom estudo, bom final de semana, bom feriado e que Deus esteja com vocês todos os dias.